Meus amigos, o assassinato do Kleber, ele foi assassinado no dia 1º de março, ali no Gravatar. E a família dele veio aqui no estúdio do Voz da Bahia para se pronunciar, para desabafar a respeito desse caso que ainda repercute aqui em Santo Antônio de Jesus. Eu estou aqui do meu lado, como é seu nome? Cileide. Cileide, você veio aqui, na verdade, por que, Cileide? Porque a gente precisa saber o motivo, por que foi, por que deixa de ser, né? Porque na verdade não existe motivo para tirar a vida do ser humano. Mas hoje em dia as pessoas fazem isso. Então a gente queria saber por que isso, porque as pessoas ainda estão soltas. Segundo a investigação, tem a mulher, mas tem mais gente. Então a gente precisa saber de mais informações sobre isso. Ou seja, tem uma mulher que está presa, mas ainda tem mais pessoas soltas. Tem, segundo a polícia, as investigações diz que tem. Então a gente precisa, a gente confia na polícia, a gente confia no Ministério Público, mas a gente precisa ter mais informações sobre isso, porque já se faz 5 meses e nada ainda foi resolvido. Vamos lá, vamos então relembrar mais ou menos o que foi, como é que aconteceu esse assassinato do Kleber. Eu estou aqui com um cidadão também, que é familiar dele. Como é seu nome? Meu nome é Abraão, sou o sobrinho dele. Abraão, me conta para o pessoal que está em casa, para as pessoas que não lembram, mas relembrar o que foi esse crime, como aconteceu esse crime. Na noite de 1º de março, né, ele tinha saído de uma localidade, eu acredito que da casa da noiva dele, e logo depois nós estávamos em casa e até então o acontecimento nós não tínhamos conhecimento. O conhecimento só veio para a família a partir do momento que alguém de Salvador, que foi a minha tia, entrou em contato com a gente e aí avisou, aí falou o seguinte, aconteceu isso, verifica para mim se é verdade. Então aí eu liguei para ele várias vezes, entrei em contato com a noiva dele, entrei em contato com várias pessoas e só consegui saber quando eu entrei em contato com um amigo dele, certo? Que já estava na localidade, que aí então me disse o que tinha acontecido. E por que mataram o Kleber? Qual o motivo que disseram? Esse é o motivo que a gente quer descobrir, né? Com a ajuda da polícia, com a ajuda do Ministério Público, para que entre com uma ação, para dar para a gente essas respostas, porque é o que a gente está buscando, né? A gente não está tendo paz até o momento, a gente não dorme, certo? A gente está buscando isso e a gente quer. Então a gente acredita no poder da polícia, acredita nos direitos que temos, então a gente está buscando isso aí. Muito bem. Aqui também está com a jovem, não é? Que é familiar. Como é seu nome? Caíssa, sou irmã caçula dele. A irmã caçula dele, né, Caíssa? O sofrimento da família é muito grande, né? Sim, é muito grande, porque na verdade Kleber ele não era envolvido com nenhum tipo de tráfico ou de pessoas de má índole, entendeu? Ele era trabalhador, honesto, então ele não tinha nenhum envolvimento que pelo menos a família soubesse e que resultasse nessa situação. A gente está procurando retorno, resposta, porque o que a gente sabe é o que vulgarmente a população comenta e que para a família isso não é verdade, isso não baixa, a história não baixa, a gente não acredita nisso. Então a polícia também está ciente da situação, também está buscando, está pesquisando. O que é que a gente precisa? A gente precisa que o Ministério Público denuncie isso, para que isso também vire um processo, porque ainda não tem processo. Essa é uma questão muito importante para a gente, porque a gente não tem condições de pagar um advogado e, infelizmente, para que vocês estejam cientes, a gente está pagando 2 advogados, um para a questão familiar, que as mães deles estão pedindo pensão, e o outro para esse caso, que eu acredito que não teria necessidade, entendeu? Mas a gente está pagando um outro advogado para que esse caso dê continuidade, não fique esquecido e seja resolucionado, porque a gente precisa saber qual a motivação. Até porque ele não era uma pessoa ruim, não era uma pessoa de má índole, era uma pessoa que ajudava na economia, no desenvolvimento de São Antônio de Jesus, porque ele era empreendedor, mini empreendedor, tinha uma empresa aqui, a GTI, para quem não sabe. Então meu irmão não tinha necessidade, não tinha por que acontecer isso com ele. Muito bem. Agora, se você for relatar e lembrar desse crime, não é? Infelizmente, ele levou quantos tiros? Ele estava dentro do carro, o corpo foi encontrado dentro do veículo, não é? Eu respondo isso. Eu sei que é difícil para ela, a irmã dela, eu sei, é muito difícil. É um sofrimento muito grande, né? Só quem sabe é que passa isso. É por isso que esses familiares estão aqui no estúdio do Voz da Bahia, não é à toa, né? Pedindo justiça. Tem muita gente aí que quer fazer justiça com as próprias mãos, mas eles não querem a justiça dos homens, mas de forma correta. Não é isso? É verdade. Quando isso aconteceu, que foi eu que liguei, né, para meu sobrinho e para meu filho,
foi assim, uma crueldade, né? Porque quando eu cheguei aqui mesmo, dia 2, eu perguntei ao delegado, porque eu sei que meu irmão era uma pessoa de bem, não era envolvido com nada, mas eu fiz questão de perguntar se tinha algum envolvimento com alguma coisa que a gente não sabia. Ele disse não. Ele era uma pessoa de bem, era uma pessoa que contribuía com a sociedade, com o comércio de Santo Antônio de Jesus. Eu disse, eu já sabia, mas eu queria ter certeza, entendeu? Então, o que fizeram com meu irmão foi muito cruel, né? Deram 12 tiros nele, certo? Sem chance de defesa. Então, a gente busca a resposta, a gente quer a resposta, porque foi muito cruel, né? Não sei quem foi, quem deixa de ser, que marcou com ele naquele momento, naquele lugar, mas ele foi ali, ele estava ali esperando alguém. Então, quem seja lá quem for, fez o que fez e a gente não sabe o motivo. Então, precisamos saber, sabe? Precisamos da resposta da polícia, do Ministério Público, seja lá de quem for, mas precisamos saber qual o motivo, por quê essa crueldade, por quê, sabe? Essa forma assim tão cruel de tirar a vida de uma pessoa, sabe? Porque se fosse uma pessoa ainda envolvida com tráfico, com drogas, a gente até poderia entender, porque a maioria das vezes isso acontece com as pessoas que são envolvidas, a família sabe, então a família, por mais que sofra, já sabe que foi aquilo. Mas eu sei que meu irmão não era, nunca foi. Então, por isso, a única coisa que a gente quer é justiça, é uma resposta. A sociedade toda quer, os amigos dele, os familiares, todo mundo que conhecia Kleber Paulo de Jesus Assis, sabe que ele não era uma pessoa ruim. Ele tinha que idade? Ele tinha 35, 36 anos. Sabe que ele não era envolvido com nada ruim. Drogas, nada? Não, graças a meu bom Deus, não. E uma tocaia, né? E por que fizeram isso? Essa é a pergunta que está no ar. A polícia disse alguma coisa para vocês? Na verdade, não. Tem uma pessoa presa, uma mulher presa já, né? Sim, tem uma mulher presa. Até o momento eu não tenho uma resposta concreta, certo? Sobre o que vai acontecer, mas a chance da justiça não acontecer é muito grande. Então a gente não quer que isso aconteça, a gente quer justiça, a gente quer que a gente tenha uma resposta um pouco maior, certo? E com isso nós estamos lutando aqui, né? Até com apelação para que isso aconteça. Muito bem, muito emotiva a irmã aqui, que a gente sabe dessa dor. Mais uma vez, a gente quer pedir a Deus que conforte vocês todos, sabe? Eu nem imagino a dor que vocês estão passando, que eu sei que deve ser muito difícil, mas eu não posso deixar também de fazer essa pergunta. Foi alguma questão também de extraconjugal? Ele era casado? Será que teve alguma coisa desse tipo? Foi comentado isso também? Sim, entendo. Meu irmão, ele era noivo com a Adriane. Ele não tinha outro relacionamento, até o nosso conhecimento, ele não tinha outro relacionamento com outra pessoa fora do relacionamento dele. Ele iria casar agora em julho. Infelizmente, isso foi interrompido, né? Até porque a gente fica se perguntando isso, porque não tinha como, sabe? Ele tava dando praticamente todo o tempo dele pra construção da casa, pra organização do casamento dele. Então, não tinha como ele ter um outro relacionamento com outra pessoa, até pra gente, sabe? Em relação ao envolvimento dessa mulher, que a gente não sabe o real motivo dela estar envolvida, é que, apesar da gente não saber o motivo e ter suspeitas de relacionamentos conjugais, é que pelo menos mantém ela lá, porque alguma coisa ela deve informar, né? Alguma coisa ela deve saber, porque ela não tá presa à toa. Então, quem tem que nos dar essa resposta é a polícia. E mais uma vez a gente tá pedindo, tá solicitando, pelo amor de Deus, que se cumpra a justiça, porque a família tá sofrendo, não é sofrendo só pela perda, mas é sofrendo pela situação, porque meu irmão não deveria estar passando por isso, sabe, gente? 12 tiros, 12, não é um, não é dois, é 12 tiros, entendeu? E com detalhes, pra você ter noção, foram 3 tiros no coração, 3, você tem noção? Perfuraram as mãos, os braços dele, e ele tava parado.
não pararam nem pra perguntar, nem pra saber o que foi. Ele marcou um encontro com alguém que a gente não sabe quem é. Mas a pessoa não teve nem o caráter de levar em consideração a pessoa que ele era, porque ele era cheio de humor, alegria, fazia amizade com todo mundo, mas respeitava todo mundo. Então não tinha necessidade de uma situação dessa, seja motivo de relacionamento ou não, entendeu? Então a gente pede a polícia, pede ao Ministério Público, ou seja, qualquer pessoa que possa ajudar, nos ajude a resolver esse caso, nos ajude a ter um retorno, ter justiça, que prendam as pessoas que foram envolvidas, porque meu irmão não merece isso e a gente não aguenta mais estar passando por isso. É difícil ver minha mãe de idade dentro de casa chorando, porque ela só tinha ele de homem, entendeu? De madrugada chorando, pedindo... Pelo amor de Deus, que foi que matou o filho dela? Isso é muito difícil pra gente ouvir todos os dias, 2 horas da manhã. Ela não dorme mais, ela cochila. Ou de 11 a 1, meia-noite. E passa as demais horas acordada, chorando pelo filho, sabe? Então, por favor, nos ajude. Muito bem. É um relato desse forte. Vocês estão vendo aí familiares que vieram aqui no estúdio do Voz da Bahia nessa tarde para desabafar. A gente pede então a polícia, vou saber também do delegado, meu querido amigo Giraldelli, saber detalhes desse caso e por que esse crime, Giraldelli. A família quer saber o que de fato aconteceu, por que o Kleber foi morto, com esse requinte todo de crueldade. O que tem por trás dessa história e que a família veio aqui no estúdio do Voz da Bahia desabafar nessa tarde. O que de fato tem por trás dessa história. A gente volta aí, a gente segue com o intervalo comercial, daqui a pouco a gente retorna com mais informações aqui dentro do Voz da Bahia.